Irmãos, chegamos finalmente no último estudo de Apocalipse. Eu sei que durante este período de estudo, muitas coisas nós ouvimos, muitas coisas o Espírito Santo trabalhou comigo, com você. Eu acredito nisso, porque muitas vezes quando eu estava preparando essa mensagem, eu também me via espremido, esmiuçado por Deus através dela. E hoje nós estamos encerrando. E o tema de hoje, do fechamento dessa mensagem, é Novo Céu e Nova Terra. Chegamos então ao capítulo 21 e 22 deste livro. Depois de Jesus, por fim, a toda forma de mal e julgar a toda a humanidade, nos é apresentada nestes capítulos finais o novo céu e a nova terra. A Bíblia, em todo o seu conteúdo, aponta para nós a existência deste lugar de descanso, de justiça, de paz, um novo mundo, onde iniciaremos uma nova vida e uma nova história para todo o sempre. Hoje iremos conhecer, por meio destes capítulos, algumas características deste lugar chamado pela Bíblia Novo Céu e Nova Terra. Então nós vamos começar Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. João está dizendo que a antiga ordem, na qual o diabo e os seus servos dominavam os fiéis e venciam os santos, passou. A grande Babilônia caiu. Todo o sistema implantado por Satanás ao longo dos anos acabou, chegou ao fim. O novo mundo prometido por Deus não é regido pelo mesmo modelo e sistema do mundo anterior. Por isso, é um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. Os valores e princípios que hoje dirigem o mundo em que vivemos já não existem mais neste novo céu e nessa nova terra prometida por Deus e agora descrita pelo apóstolo João. O novo céu e a nova terra é a declaração de uma nova ordem, de um novo regente sobre o mundo, com novos valores e princípios. Há dois tipos de pensamentos sobre como serão criados o novo céu e a nova terra. Primeiro, alguns afirmam que Deus irá aniquilar totalmente o céu e a terra que conhecemos, e então criar um novo céu e uma nova terra. E é muito comum este pensamento. Nós ouvimos constantemente pessoas falarem sobre isso, acreditando que realmente vai deixar de existir totalmente este planeta, vai vir um grande meteoro, tudo vai explodir, vai acabar. Muitas pessoas entendem desta forma. Então que Deus vai pôr um fim absoluto à existência da terra e do céu como conhecemos, e vai então trazer a nós um outro céu, uma outra terra, por isso um novo céu, uma nova terra. A segunda forma que os teólogos também analisam para essas palavras
é que este céu e esta terra que conhecemos serão transformados, serão renovados, assim como nós seremos transformados e renovados. A palavra grega usada por João para o novo céu e a nova terra é a palavra kainon. Então, a palavra grega que ele se refere a novo é a palavra kainon. Esta palavra, ela se refere, ela significa a um novo em qualidade. A palavra neos, palavra grega também, essa palavra neos significa novo, mas neos tem a ideia de um novo que não existia antes. Então veja só, o apóstolo, ele não usa a palavra neos, ele não está usando uma palavra que traz sim a ideia de um novo que não existia, de algo que se fez. Ele usa a palavra kainon, que significa um novo em qualidade. Em outras palavras, o novo céu e a nova terra, a partir deste estudo, traz a nós a ideia de uma recriação, uma transformação a partir dos elementos existentes, e não uma criação procedente do nada. O universo passará pela renovação, pela transformação, tudo novo se fará. Agora é interessante neste versículo, porque João faz uma afirmação. Ele diz: o mar já não existia quando ele está olhando para essa nova terra, dando a nós a entender que o mar não existirá. Você consegue imaginar um novo céu, uma nova terra sem praia? Será que é disso realmente que João está se referindo? O que ele está dizendo a nós? Ele não está de fato dizendo que não haverá mais praia, que o mar nesse sentido deixará de existir. O mar, para João, é uma possível, veja bem a expressão dessa palavra, é uma possível, nós estamos falando de uma possibilidade, segundo os teólogos, de uma referência que ele está dizendo por causa do estado e da onde ele se encontrava quando ele recebe essa revelação. Devemos nos lembrar que João estava numa ilha, em Pátimos, aprisionado. E o mar, neste sentido, era para ele então um aprisionamento. Era aquilo que impedia ele de voltar a ter relação com os demais seres humanos. Ele estava aprisionado dentro daquele lugar. E que possivelmente, segundo então os teólogos, o que ele está na verdade querendo nos dizer por meio dessa figura, é que este mar de isolamento deixará de existir. Então, com o fim da velha ordem mundial, ninguém mais seria separado. Nem mesmo a morte irá nos separar mais. Ninguém mais seria mantido como um prisioneiro. O mar da separação, então o mar do aprisionamento, deixará de existir. Apocalipse 21, versículo 2 diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E é interessante,
Da mesma forma que nós estamos falando do mar, que parece ser sim uma figura de linguagem, mais uma vez nós estamos falando de uma cidade santa, e nós vamos perceber que estamos falando de uma figura de linguagem, não de uma cidade literalmente. E muitos de nós lemos esse texto e pensamos realmente numa cidade literal. Consegue imaginar? Uma cidade, nós não estamos falando de uma cidade descendo lá do céu, literalmente, caindo do céu para parar lá na velha Jerusalém, né? Então, imagina essa cidade toda descendo, pá! Mas nós vamos perceber no texto, e eu quero que você me acompanhe, e você vai enxergar que ele está falando de algo figurado. A Nova Jerusalém, então, não se refere, primeiramente, eu deixo claro, uma cidade literal. Você imagina uma cidade vestida como noiva? Então ele não está falando de uma cidade adornada para o seu marido. Portanto, a cidade que vai descer vestida de noiva é a igreja. Ele está se referindo a mim, a você, a todos os cristãos, a todos aqueles que declararam sua fé em Jesus Cristo, aqueles que hoje confessaram a sua fé aqui publicamente no culto de batismo. Ele está se referindo à noiva, que é a igreja. E a figura de uma cidade é uma forma de descrever então o encontro de Jesus com sua noiva. A ideia de uma cidade literalmente descendo do céu e sendo colocada sobre a terra, com tamanha proporção que uma cidade existe, não faz sentido. Veja, ele fala de uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento, de uma altura e largura semelhante. A cidade, quando você depois pode fazer isso em sua casa, né? Nós não vamos fazer agora, você pode ler a respeito dessa cidade celestial, e você vai ver que a descrição dessa cidade é um cubo. Você consegue imaginar uma cidade, um cubo? Tudo igualzinho, perfeito nas suas dimensões. Uma cidade linda, de ouro puro, com pérolas únicas para os portões e pedras preciosas para os fundamentos. O texto quer mostrar toda a beleza e a pureza da igreja de Cristo, remido pelo sangue do Cordeiro, transformada, regenerada pelo Espírito Santo. É a igreja de Cristo glorificada. A ideia do cubo é de perfeição em toda a sua dimensão, em toda a sua forma, com ouro, com pedras preciosas, esta noiva adornada, cuidada. Ele está falando da igreja, não da cidade em si, não de uma cidade literal. Não que Deus não possa, na sua grandeza e no seu poder, descer uma cidade do céu. Mas não parece ser algo que Deus faria, né? Não parece ter sentido Deus fazer algo assim. Entretanto, como eu disse, alguns acreditam nessa literalidade, e nós os respeitamos. Contudo, eu quero que você leia comigo agora o verso 9 e o 10, e aí nós vamos ver que o texto nos mostra claramente que não se trata de uma cidade. Veja só, verso 9 e 10. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. O anjo vai mostrar quem? A noiva, esposa do Cordeiro. Versículo 10. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Pronto, ele já esclareceu tudo isso. Está escrito.
Ele usou a cidade como figura da igreja que vai descer do céu. Vou te mostrar a noiva. Aí ele mostrou a cidade. A cidade é uma figura. Então, a noiva que o anjo mostrou, a cidade santa, então é a igreja de Cristo, chamada agora de Nova Jerusalém. Por que a igreja de Cristo está sendo chamada de Nova Jerusalém? Porque o Senhor vai habitar aonde? No meio do seu povo. Eu e você somos as pedras vivas dessa nova cidade, onde Deus habitará para todos sempre conosco. Amém? Você então, ao ler este capítulo, irá observar que nos 12 portões da cidade estavam escritos que os nomes das 12 tribos de Israel. Nos 12 portões dessa cidade, uma cidade figurada, está escrito o nome das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel formam o quê? O povo de Deus, a igreja de Deus. E João mostra depois o quê? Que também na fundação estava escrito o nome dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, nós já falamos desde o início do livro, é figurado para representar a igreja, porque Cristo fundamenta a sua igreja através dos ensinos dos apóstolos. João mostra então o elo entre os crentes da antiga aliança com os crentes da nova aliança. O que ele já havia feito diversas vezes nesse livro. Então a igreja do Antigo Testamento, ela é unida à igreja do Novo Testamento. A Nova Jerusalém, ela representa mais do que uma nova cidade. Ela representa o estabelecimento da nova morada de Deus entre os homens. Ela representa o estabelecimento da nova ordem mundial de Deus. Ela representa o início do novo mundo, do novo céu, da nova terra, onde a perfeição, a beleza, a saúde, a justiça, a felicidade reinarão plenamente para todo o sempre. Haverá vida e vida em abundância. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém, querido. Nós estamos falando de promessas de Cristo aqui. Promessas de Deus que serão cumpridas, que nós vamos viver. Veja só o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ele vinha falando de cidade, igreja, e está dizendo o tabernáculo, a igreja está agora com Deus. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém. A descrição de que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, é a afirmação de que viveremos em um mundo perfeito. Tudo será restaurado e o mundo voltará a ser perfeito como era no Éden antes da queda. Entretanto, diferentemente do Éden, nesta nova Jerusalém, neste novo céu e nova terra, algo muito importante vai acontecer. O texto vai nos mostrar que não será permitido a entrada de nada e ninguém que não seja perfeito, que não esteja alinhado com os valores e princípios de Deus, conforme nós lemos agora em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, verso 27, diferentemente do primeiro Éden, aonde Satanás entrou
e causou a queda da humanidade. Agora veja só o que diz Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Não entrarão neste lugar. Apocalipse 21, versículo 27. Nela jamais, está se referindo a esse novo céu, nova terra. Nela jamais entrará algo impuro, jamais. Deus não vai mais permitir. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, neste anúncio, no capítulo 21 e 22, dessa nova terra, deste novo mundo preparado por Deus para nós, dessa nova ordem onde Cristo reinará para todos sempre, ele é muito claro. E veja que neste 2 últimos capítulos, ele entrega todos estes versos diante de nós, para dizer que não entrará neste lugar nenhum tipo de maldade, né? Nenhum tipo de pecado. Deus põe fim a esta possibilidade do homem voltar a errar. Aqui será lugar de vida e vida abundante. E eu quero concluir essa mensagem apresentando então alguns desafios a você. E eu fiz esses desafios primeiramente a mim, e espero em Deus conseguir também vivê-los dia após dia. E o primeiro desafio que eu quero apresentar a você, diante das palavras deste livro do Apocalipse, que nós lemos durante todo este período, 16 estudos, eu quero desafiar você a viver os dias atuais, esperando com fé o cumprimento dessas palavras. Caminhe dia após dia, olhando para a nova Jerusalém, olhando para este novo mundo, para este novo céu. Caminhe dia a dia, aguardando esta promessa, e não deixe que a imagem do novo céu e da nova terra se apague de seus olhos, da sua retina. Pois isso serve para sustentar-nos durante o tempo de adversidade, diante das provas. Segundo, eu quero desafiar você, enquanto aguardamos o cumprimento das palavras deste livro, a se engajar dia após dia para tornar este novo céu e essa nova terra mais participativa no mundo de hoje, a partir de você. Caminhe todos os dias buscando tornar o céu presente na vida daqueles que participam da sua vida, daqueles que têm contato com você, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na igreja. Faz com que o céu se torne presente na vida do outro através de você. Viva de forma a tornar a presença de Deus viva aonde você estiver. Seja uma expressão do amor de Deus onde você estiver.
a todas as pessoas. Não escolha quem amar, pois somos chamados a amar a todos. O céu é o lugar onde Deus reina. O céu é o lugar onde Deus é percebido. Portanto, seja o céu para a vida de alguém. Terceiro, enquanto nós esperamos com fé o novo céu e a nova terra, viva na presença de Deus com contentamento, independente das dores que você possa experimentar, das dificuldades, das lutas, das perseguições. Não se deixa ser vencido pelo mundo. Tenha ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tenha ânimo. Viva com contentamento, por amor a Jesus. A realidade de Jesus Cristo estar conosco no nosso barco da vida não significa que tudo terminará bem neste tempo presente. Nós vimos isso neste livro. A ideia de que ao declararmos a fé em Jesus, não significa que o nosso barquinho navegará só em águas tranquilas. Tempestades virão. Mas não deixe a tempestade tornar o seu coração amargo. Não deixe as tempestades roubar a sua fé, a sua esperança. A realidade de Cristo estar conosco no nosso barquinho hoje significa que no fim tudo terminará bem, quando o novo céu e a nova terra forem estabelecidos por Ele. Ter Jesus no timão do nosso barco da vida significa que ressuscitaremos para vivermos uma vida plena de beleza, de justiça, de paz, de saúde e de felicidade. Ter Jesus no timão do nosso barco significa que o nosso nome está lá no livro da vida. E o céu e a nova terra é uma realidade concreta para todo aquele que nele crê. Não é uma utopia, é uma realidade. Nós veremos e viveremos. Amém? Quero convidar você a fechar os olhos.